Está escrito em Romanos 1, versículo 26, o seguinte: Por isso, Deus os entregou a paixões infames, pois até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, ao contrário daquilo que é natural. Meu irmão, minha irmã. O versículo 26 de Romanos 1 faz parte de uma seção em que Paulo descreve como a humanidade, ao rejeitar a verdade de Deus, cai em um processo de degradação, tanto moral como espiritual. Neste versículo, o apóstolo fala sobre a consequência dessa rejeição, ou seja, a entrega de Deus à imoralidade e ao pecado. Ou seja, Deus entrega o homem, libera o homem para a imoralidade e ao pecado. O que Paulo apresenta aqui neste versículo não é uma mera observação social, mas uma advertência sobre como a separação de Deus afeta profundamente as relações humanas, levando-as a práticas que contrariam a natureza que Deus pré-estabeleceu para nós. Paulo começa o versículo com a expressão "por isso". Quando ele diz "por isso", está se referindo à decisão da humanidade de rejeitar a verdade de Deus, que foi abordada nos versículos anteriores deste capítulo 1. Quando o homem escolhe afastar-se da verdade divina e se entregar à idolatria, Deus, em sua justiça, entrega os seres humanos às suas próprias paixões. Este ato de entregar significa permitir que o ser humano siga suas escolhas, sem impedimentos, resultando em uma sequência de decisões cada vez mais afastadas de Deus e daquilo que é bom e verdadeiro. As paixões infames mencionadas por Paulo não se referem apenas a desejos imorais, mas a um processo de degradação da moralidade humana. Essas paixões se tornam infames porque não têm base na verdade de Deus e são destrutivas para o indivíduo e para a sociedade como um todo. Quando a humanidade rejeita a verdade, ela é entregue a desejos que são distorcidos, Na verdade, não passam de distorções daquilo que é natural e saudável. O apóstolo Paulo continua no versículo descrevendo um exemplo específico do que ele quer dizer com paixões infames. Ele fala sobre a mudança no modo natural das relações íntimas entre homens e mulheres. Por isso ele diz: pois até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, ao contrário daquilo que é natural. Então, Paulo não está apenas comentando sobre comportamentos sexuais em si, mas está ressaltando uma inversão moral que acontece quando a humanidade se desvia da ordem natural estabelecida por Deus. O modo natural no contexto de Paulo se refere ao plano de Deus para a sexualidade humana, que é entre homem e mulher, dentro do contexto do matrimônio, como parte da criação divina e da ordem natural. Quando as pessoas rejeitam esse plano e buscam relações que contradizem a ordem criada por Deus, elas caem em práticas que Paulo chama de contra a natureza. Este versículo aponta para um distúrbio profundo na compreensão da identidade humana e da sexualidade, que ocorre quando a humanidade escolhe seguir os próprios desejos em vez da verdade de Deus. A palavra natural aqui não se refere ao que é comum ou desejado culturalmente, mas ao que é conforme a criação de Deus, como foi estabelecido no Gênesis, onde a sexualidade humana é descrita como algo ordenado por Deus
entre um homem e uma mulher. A mudança do modo natural das relações íntimas, portanto, é uma distorção desse plano e revela um distanciamento da sabedoria de Deus. Olha, a rejeição da verdade traz consequências para o homem. O versículo nos alerta sobre as graves consequências da rejeição da verdade de Deus. Ao nos afastarmos de Deus e de seus princípios, ficamos vulneráveis às nossas próprias paixões e desejos distorcidos. Por isso, Romanos 1:26 nos confronta com uma dura realidade. Quando a humanidade rejeita a verdade de Deus, as consequências são profundas e devastadoras. A distorção da sexualidade e a entrega às paixões infames não são apenas um reflexo da separação de Deus, mas também uma demonstração do impacto negativo dessa separação na vida individual e coletiva. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.